Queridas amigas, queridos amigos, boa noite. Que a luz do Evangelho alcance os nossos corações, as nossas mentes, os nossos lares, nos enchendo de esperança, de bom ânimo, para que a gente possa enfrentar as nossas lutas do dia a dia. E para facilitar o nosso estudo, a gente, como sempre faz aqui, a gente apresenta os slides para facilitar aí o raciocínio e a compreensão, para a gente poder acompanhar melhor. Pronto, agora entrou. Minhas amigas, meus amigos, todos nós que aqui estamos, nós estamos buscando as verdades do Evangelho, esse código divino e universal, porque nós desejamos nos aproximar de Deus. E esse desejo, ele é muito natural, porque resulta de um sentimento que está dentro de nós, que é inato, né, no ser humano. Porque a adoração, disseram os espíritos, Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é um sentimento inato. Então é muito natural que nós tenhamos esse desejo. E a doutrina dos espíritos, ela nos mostra que à medida que a gente se aperfeiçoa, né, que a gente progride intelectualmente, moralmente, nós vamos dando um passo adiante nesse objetivo que é essa aproximação com o Criador. E esse é o processo da nossa purificação, da nossa evolução espiritual enquanto espírito imortal que somos. Então, nós nos tornamos espíritos puros. E o exemplo que nós temos de espírito puro é Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo. Então, os espíritos também disseram que, quando pela sua perfeição, o homem se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E Jesus afirmou que bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Então Jesus não deixou dúvida nenhuma de que a pureza de coração é uma condição para nós sermos felizes e para nos aproximarmos de Deus, que é o nosso objetivo. Então, é o que nós estamos buscando compreender melhor neste mês, no nosso estudo metódico de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, nós já vimos em encontros passados que Jesus trouxe a criança como o símbolo da pureza, pela sua imagem de inocência, de candura. Então, ela representa a simplicidade e a humildade. Daí dizer que a verdadeira felicidade é para aqueles que a ela se assemelhem. Nós vimos também, na semana passada, que para alcançar essa pureza de coração, nós temos que cultivá-la não somente nos nossos atos, mas também no nosso pensamento, né? Vigiando, orando, para a gente conseguir repelir os maus pensamentos. Eles vão chegar até nós, porque a nossa psicosfera do nosso planeta, ela nos atinge o tempo todo de más notícias, de pensamentos alheios, mas nós precisamos empreender o esforço necessário para que esses pensamentos não se criem dentro de nós, para que eles não aumentem, porque esses maus pensamentos, os principais prejudicados somos nós mesmos. Então a gente viu isso na semana passada. E hoje a gente vai abordar o item verdadeira pureza, mãos não lavadas. E nós teremos aí a oportunidade de refletir sobre a nossa própria sinceridade, sobre a nossa própria honestidade em relação às nossas intenções e ações quando nós buscamos nos aproximar de Deus. E neste item, Kardec vai trazer duas passagens evangélicas, uma de Mateus e outra de Lucas, em que Jesus e seus discípulos eles são questionados pelos judeus. Então eles vão perguntar: por que violam a tradição e não lavam as mãos antes das refeições? E Jesus vai responder: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então Jesus respondeu com outro questionamento: por que eles violavam o mandamento de Deus para seguir a tradição? É o questionamento de Jesus que ele dá em resposta. Então Jesus vai aproveitar essa oportunidade
para chamar a atenção principalmente dos fariseus, que eram os doutores da lei, para os quais Jesus sempre chamou a atenção, buscando desmascarar a hipocrisia, porque eles eram meros cumpridores de formalidades, de práticas exteriores, de cultos e de cerimônias, e eles se esqueciam dos mandamentos divinos, primando ali mais pela forma do que pela substância, mais pela aparência do que pela essência, né, que na verdade é o que importa para Deus. Mas aí a gente pode estar se perguntando, essa questão não seria apenas visando a higiene das mãos? Né? Hoje a gente está vendo a importância de lavar as mãos, porque evita doenças, né? Mas a gente vai ver que não era uma questão de higiene. Então era uma questão de um ritual. Eles acreditavam que lavando as mãos, eles estariam ali purificando as impurezas da alma. Daí que Jesus, então, ciente desses enganos, desses formalismos, né, da ilusão daquele povo com relação à forma de adorar a Deus, ele vai então responder fazendo esse questionamento aí. E ele vai então desmascarar a hipocrisia daqueles que o questionavam, citando ali uma grave violação a um mandamento divino, que era honrar pai e mãe. Então ele vai desenvolver lá o assunto, lá a conversa, e vai dizer que muitos deles abandonavam os pais, achavam-se quites para com o amparo aos pais, uma vez que eles faziam uma oferenda a Deus. Então essa oferenda ela era considerada sagrada por eles, mas era um dever imposto e criado pelos homens, pelos judeus, que acabou se tornando mais importante do que o próprio mandamento divino, né, de honrar pai e mãe. E aí Jesus vai e reforça: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, o profeta do Velho Testamento, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e orientações humanas. Então, de fato, essa profecia se realizou, porque os judeus haviam ali desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se conformarem com aquelas práticas exteriores, não se importando com a moral, com a essência da lei divina, né? Não queriam limpar o coração, porque, logicamente, é mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração, porque limpar o coração nos vai exigir um esforço muito maior, que é o de nos livrarmos dos nossos vícios morais. Isso, com certeza, dá muito mais trabalho, não é? E foram várias as situações em que Jesus confrontou os doutores da lei, mostrando-lhes aí as contradições entre as suas ações, aquilo que eles praticavam, e a lei de Deus. Então a gente pode citar, por exemplo, na parábola do bom samaritano, que foi trabalhada por Kardec no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, em que um sacerdote e um levita voltavam do templo. Portanto, eles estavam purificados na ótica deles, na crença deles, eles estavam purificados. E aí eles depararam com um homem gravemente ferido que havia sido assaltado. Ele estava irreconhecível. Então, eles passaram indiferentes, tanto o sacerdote quanto o levita. E aí veio, então, o samaritano, considerado impuro, né, por eles dois, pelo levita e pelo sacerdote, e vai, então, prestar socorro a esse indigente, sem se preocupar com a origem, de quem se tratava, apenas vendo nele ali uma pessoa necessitada. Então, enquanto o sacerdote e o levita, voltando do templo, sequer podiam se aproximar, porque pelas regras deles, pelas crenças deles, se eles se aproximassem, principalmente se eles tocassem, eles estariam ali perdendo aquela pureza, aquela purificação que eles adquiriram lá nos seus rituais e nas suas cerimônias no templo. Então eles estavam colocando essa crença da purificação acima da caridade, de amar ao próximo como a si mesmo,
esta sim que era a lei de Deus e que eles deveriam observar. Também lembramos da parábola do fariseu e do publicano, que Kardec vai desenvolver também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, qualidades da prece. Então, nós vamos ver que um fariseu e um publicano foram orar no templo. Então, o fariseu estava lá exaltando as próprias qualidades, jejuando 2 vezes por semana, doando o dízimo, acreditando que por essa razão ele era superior àquelas pessoas que ele acreditava serem impuras, os injustos, os adúlteros, os ladrões, e nessa condição se incluíam aí os publicanos também. Então, que eram os cobradores de impostos. E já o publicano, por sua vez, ele, numa atitude de humildade, modesto, reconhecendo-se ali um pecador, ele faz uma rogativa sincera, verdadeira. E aí Jesus conclui que todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Porque ao orar, nós devemos olhar para os nossos próprios defeitos, para o mal que está dentro de nós, e não o mal que está nos outros, nos defeitos alheios, né? Porque isso sim, orar dessa forma é que é de fato purificar o coração. E aí Jesus vai continuar mostrando qual a pior contaminação. Vai dizer que não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca é que o macula. Então aqui Jesus vai fazer uma menção à crença que eles tinham de que alguns alimentos eram considerados impuros. Portanto, eles não podiam ser ingeridos. Que na verdade a impureza, ela não está no alimento, mas está no espírito imperfeito. Então não era uma questão apenas de bons hábitos alimentares, que a gente sabe que também é importante, mas a gente não pode confundir isso com a pureza da alma. Então, deixando de comer alguns alimentos, por isso nós não nos tornamos mais puros de alma. E aí continua. O que sai da boca procede do coração. E aí a gente lembrando então, Emmanuel, ele vai dizer lá no livro Vinha de Luz, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo as criaturas para o bem ou para o mal. Portanto, é força criadora. Então, todas as expressões que a gente emite, palavras, pensamentos, tudo isso está impregnado dos nossos sentimentos. A gente viu aqui semana passada, a Jamila expôs muito bem aqui para a gente, toda essa questão do pensamento, o cuidado que nós devemos ter quando nós emitimos os nossos pensamentos e todas as expressões, inclusive as palavras, porque isso vai dizer da nossa própria conduta moral, que nós somos por dentro. Então, o comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Mas aí os discípulos vieram até Jesus depois dele dizer todas essas verdades e disseram então para ele: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Que Jesus, esse grande, o maior psicoterapeuta que passou pela face da terra, ele conseguia fazer com que as criaturas se enxergassem por dentro, né, como elas de fato eram por dentro. Isso causava um incômodo, uma reação nos orgulhosos. E aí Jesus vai então e faz a advertência: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, o que Jesus quis dizer com essa advertência? Ele vem confirmar para nós que a lei de Deus é uma só e que todas as distorções, todos os acréscimos, desvios que são feitos pelos homens são como ervas daninhas e elas precisarão ser arrancadas em razão da lei do progresso. Então, o próprio tempo, a própria evolução das criaturas vai se encarregar de retirar tudo isso que está acrescentado. E aí Kardec comenta que até hoje a doutrina moral do Cristo está em segundo plano.
Então, muito se dá valor mais à forma do que à substância, como faziam lá os antigos judeus. Muitos ainda consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. Mas e nós espíritas? Como fica a nossa situação diante desse quadro que Kardec traçou aí sobre essa situação que ainda acontece até hoje? Bom, então nós vamos ver lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, onde ele vai falar sobre os bons espíritas. Ele vai dizer lá que o bom espírita é aquele que se deixa tocar no coração. Então, da mesma forma, nós precisamos tomar esse mesmo cuidado. Então, o bom espírita é aquele que se esforça por se melhorar moralmente, domando ali suas más inclinações, espantando os pensamentos ruins, como a gente viu. E aí ele vai dizer que os fenômenos espíritas, eles requerem estudo e olhos para observar, mas que o essencial é a parte moral, que vai exigir sensibilidade, senso moral elevado e maturidade da parte dos nossos espíritos. Então, a constatação do mundo espiritual, ela não é mera curiosidade. Esse intercâmbio entre os espíritos e os encarnados deve ter sempre um fim útil, que é o de nos ampliar a visão sobre a vida após a morte, sobre o nosso destino, modificando a nossa moralidade para melhor. E nós, espíritas também, em especial, nós devemos tomar cuidado, porque nós sabemos que é inútil a gente se iludir, porque nós vamos ser reconhecidos, né, após o nosso desencarne, pelas nossas próprias vibrações, pela nossa emanação mental. Então a gente não vai poder enganar ninguém lá do outro lado quando nós estivermos desencarnados. E aí a gente trouxe como exemplo, no capítulo 10 de Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai trazer para a gente, ao nosso conhecimento, um fato de grande impacto, que é o resgate de espíritos sofredores com o uso do fogo depurador. Então, André Luiz ficou curioso, falou, mas vem cá, como que a gente vai saber quem é que está arrependido, quem pode já ser resgatado e quem não pode? E aí eles vão dizer, simplesmente porque aqueles que estavam verdadeiramente arrependidos, eles iriam apresentar em torno de si círculos luminosos, que era decorrente ali do esforço de cada um em se melhorar, em se corrigir. Aqueles outros que falseavam ali um falso arrependimento, os impenitentes, mentirosos ali, sistemáticos, ainda que eles tivessem a aparência de comovedora, de arrependimento, mas eles iriam apresentar uma nuvem, né, uma treva sobre a própria mente ali ainda endurecida, então não tinha como se enganar. Mas aí André Luiz ainda fala que algum desavisado que assistisse à cena poderia sim ser levado a acreditar nesses mentirosos ainda, porque eles eram bem convincentes. E aí André Luiz vai trazer para a constatação de que a grandeza da purificação consciencial é em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes da palavra. Então, mais vale a purificação consciencial do que as meras palavras e a aparência ali comovedora. O objetivo da religião, portanto, deve ser o de conduzir o homem a Deus, nos auxiliando nesse processo de purificação. Toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. E a respeito dessa nossa dificuldade no campo da prática religiosa, nós lembramos também de uma assembleia que ocorreu no plano espiritual e que André Luiz narra para a gente nessa obra, No Mundo Maior, no capítulo 15. E aí ele vai dizer que foram encaminhados a essa assembleia religiosos de várias religiões durante o desdobramento pelo sono. Então, eles são encaminhados lá e escutam aquela palestra que é dada lá com várias advertências, né, para desvios que
vinham sendo cometidos no meio religioso. Então, é um capítulo muito cheio de lições para todos nós, que ainda vivemos num mundo em que se faz guerra pela fé, em que há tantas disputas, dissensões, brigas no campo econômico e político, tudo em nome da fé. Então, é um capítulo muito bonito, de muita importância para nós. E eles são, então, alertados sobre essas responsabilidades, por esses desvios muito graves, né, que causam aí divisões na religião do amor universal, em razão aí de interesses mesquinhos. Então, eles vão ser alertados, fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo do orgulho e do egoísmo fatais. E aí, terminada aquela reunião, André Luiz reparou que muitos saíam amparados pelos mentores, cabisbaixos, muito tristes, porque reconheciam ali os seus erros, né, que eles estavam cometendo em relação à fé. Então, não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, Jesus veio resgatar a essência da lei divina, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós vamos então concluir com as palavras da nobre mentora Joana de Ângeles, em que ela vai dizer: Jesus elegeu o amor como sendo a fonte de sabedoria e de iluminação mais poderosa que se pode conhecer. O amor realmente deverá ser um dia a mais bela conduta, a mais significativa, a psicoterapêutica preventiva e curadora, tornando-se uma forma de religiosidade que fascinará a todas as criaturas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.